Louvado seja o Senhor pelo dia do Senhor, como foi orado na oração de invocação, o dia em que a igreja celebra a encarnação do Verbo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e anuncia o Evangelho, até que o Senhor Jesus venha. Para nós é uma alegria muito grande, para mim é uma alegria muito grande estar com os irmãos cultuando ao Senhor. Desta vez, até comentei ali com o nosso irmão diácono João, sobre um convite direto do nosso presbítero Fernando, Já tive aqui tantas vezes, mas dessa vez debaixo, é claro, do convite do conselho dessa igreja, mas também do convite do nosso irmão presbítero Fernando, a qual tenho muita estima, e rogo as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Irmãos, como os irmãos bem lembram, no dia 7 de janeiro nós iniciamos a exposição do livro de Jonas, os irmãos têm boa memória, e nós naquela ocasião abordamos o capítulo 1º e o capítulo 2º do livro de Jonas. Eu sei que os irmãos não lembram, mas eu também não lembrava, mas o YouTube da igreja nos proporciona que nós retornemos àquela data, e nós hoje abordaremos o capítulo de número 3 e o tão pouco abordado, tão pouco comentado, tão pouco exposto capítulo 4, E a gente vai fazer isso hoje no capítulo 3, na parte da manhã, e na parte da noite, o capítulo de número 4. Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Jonas. Vou dar uma colher de chá para vocês e nós iremos ler a partir do capítulo 1. Vamos investir um pouco do nosso tempo, lendo todo o livro. Embora o livro de Jonas esteja bem conhecido de todos nós, é interessante nós voltarmos para o texto sagrado e buscarmos aquilo, entendimento, da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor,
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram da minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E aí a gente chega no capítulo de número 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade do caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós nos colocamos nesta manhã. Esse é o Teu povo reunido, ajuntado pelo próprio Senhor. Diante da Sua palavra nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa pecaminosidade. Senhor, diante do Teu texto sagrado é impossível para nós compreendermos, diante da nossa própria astúcia, diante da nossa própria inteligência, e é por isso que nós clamamos e invocamos o Teu Santo Espírito, para que Ele venha até a nós e encha-nos, Senhor Deus, com poder de glória, para que nós possamos compreender, ó Pai, a Tua santa e preciosa vontade para as nossas vidas. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que nós sejamos convencidos pela Sua palavra. Senhor, com perdão dos nossos pecados, eu me coloco nesta manhã humildemente, ó Senhor, que apesar de mim, das minhas limitações, o Senhor me use para a louvor e glória do Teu santo nome, para a edificação da Sua igreja, e que eu seja encontrado fiel à Tua sagrada Escritura. Essa é a oração do Teu povo nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer um breve resumo, do que nós já abordamos, embora os irmãos tenham memória bastante boa,
e também o texto de Jonas é bem esclarecido e bem na mente de vocês, né? No primeiro capítulo nós falamos sobre o chamado de Jonas, e embora ali fossem 2 sermões, né, nós fizemos isso em um, contamos com a paciência dos irmãos e abordamos apenas o capítulo 1 de forma continuada, mas nos versos de número 1 a número 3 está explícito o chamado de Jonas, que depois de ser conhecido, por exemplo, por ser um profeta, que havia pregado prosperidade, esse é o contexto de Jonas, ele já era conhecido no meio do povo de Deus, ele havia pregado prosperidade, avanço do território de Israel. Jonas foi chamado agora para uma missão desagradável. E que missão era essa? Era clamar contra Nínive, né? Oferecer o perdão em caso de arrependimento a uma cidade, a um local, uma localidade pagã que era inimiga do povo de Deus. É interessante que no primeiro verso, né, fala que, no verso número 2 do capítulo 1, fala que Jonas se dispôs, porém, para fugir da presença de Deus, para se colocar indisponível. E de forma prática, nós vimos que da mesma forma, Deus chama o seu povo e nos chama a abrir mão daquilo que nós temos de maior estima em nossas vidas, para cumprirmos a sua vontade, quando muitas vezes, né, isso vai gerar para nós, para a vida da igreja, um desprestígio, né? Ou talvez agir contra a nossa própria vontade, e nós aí teremos que pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho do Senhor Jesus requer de nós renúncias. Não é uma tarefa agradável, assim como a tarefa de Jonas, embora seja uma tarefa sublime, pregar, né, arrependimento a um povo pagão, a um povo que só faz aquilo que é contrário a Deus, vai contra muitas vezes os nossos princípios de justiça. Mas, embora não seja uma tarefa fácil, é a ordem que Deus determinou para o seu povo. A partir do verso número 4 até o final do verso número 17, né, do capítulo 1, a gente vai ter o diálogo entre Jonas e os marinheiros, e nós vimos, né, como Deus usou a sua criação para mostrar para Jonas que ele estava em caminhos de morte, de desobediência e de rebelião contra o próprio Deus. O Senhor faria tudo o que fosse necessário para trazer Jonas de volta à sua presença e principalmente para o centro da sua vontade. Nós vimos que Jonas ele dorme, né, no meio daquela tempestade, no capítulo 1, e esse sono, né, no navio, ele não é o sono como o sono de Jesus no meio da embarcação, quando a tempestade alcançava os discípulos, né? O sono de Jesus era um sono de controle, de Senhor da criação. O sono de Jonas é um sono de fuga da presença do Senhor. Ele prefere se colocar no porão do navio, fugindo da ira de Deus, como se isso pudesse ser possível, né? E Jonas não ora para que Deus o livre da tempestade, ele não tem essa hombridade de se voltar para Deus, mesmo tendo sido chamado a atenção por um pagão, pelo chefe dos marinheiros. Jonas prefere morrer ao se arrepender. E nós vimos isso de forma prática, que é exatamente isso que o pecado faz conosco. O pecado nos torna insensíveis à voz de Deus. O pecado gera em nós fuga da presença de Deus e perda da comunhão dos santos, e perda da comunhão com o próprio Deus. Gera em nós incoerência de fé, porque na nossa mente está tudo certo, mas nas nossas atitudes, nas nossas ações, agimos contrário àquilo que nós mesmos dizemos crer. E o pecado gera em nós um coração endurecido, que fica fortemente evidenciado pelo coração endurecido, por uma falta de arrependimento verdadeiro. E a partir do capítulo 2, né, de forma inteira, do verso 1 ao verso 10, vemos aqui o grande relato, né, o relato talvez mais conhecido do livro de Jonas, que é Jonas no ventre desse grande peixe, né? Com certeza para Ana Eva é a baleia, mas nós não sabemos que peixe é esse, mas sabemos que é um grande peixe que Deus enviou. E nós vimos que mesmo quando estamos distantes de Deus e perto de experimentarmos a morte,
o Senhor envia o seu resgate. O Senhor livra o seu povo, o Senhor envia o resgate ao seu povo, mesmo diante da própria morte, mesmo diante de um grande abismo. Nós vimos que esse grande peixe que engole Jonas é sim o fundo do poço, é sim ali como se fosse a escuridão, o abismo profundo, mas é também o sinal das misericórdias de Deus, fruto das suas misericórdias em salvar Jonas, porque, como diz o capítulo 2, como Jonas reconhece, a Ele, a Deus, ao Senhor pertence a salvação, né? O grande clímax do livro, né? Ao Senhor pertence a salvação. E Jonas, no ventre daquele grande peixe, pela primeira vez na narrativa, ora ao Senhor em forma de um salmo de contrição, um salmo de gratidão. Nós vimos também de forma prática que isso acontece conosco. Não damos ouvido à voz de Deus enquanto está tudo bem, muitas vezes, porém se faz necessário que o Senhor nos leve ao fundo do poço para que entendamos a realidade, a fim de que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E aí, no verso de número 10 do capítulo 2, né, assim como o verso de número 17 do capítulo 1, é uma espécie de ponte para aquilo que vai ser dito no capítulo número 3, no verso número 10 fala: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, né? Aí você vai ver que Deus manda que o peixe vomite Jonas de volta para cumprir a sua missão original. Nós vimos que Deus ouve a nossa oração, e agora, depois de Jonas ter sido salvo por esse grande peixe, Jonas ter sido humilhado perante o Senhor, se arrependendo, né, orando, diferente do seu estado de coração endurecido do capítulo de número 1, agora Jonas ora e é grato ao Senhor pela salvação. E nós vimos que Deus determinou que o grande peixe vomitasse de volta ao porto de Jope, onde Jonas havia embarcado para se colocar indisponível para a missão. Se você olhar comigo no primeiro verso do capítulo 3, ele é muito similar, né, ao primeiro verso do capítulo 1. Capítulo 1, volta comigo, está dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, verso 3. Capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e agora foi a Nínive, né? O relato praticamente o mesmo do primeiro capítulo. Pense comigo que depois de ter sido perdoado, Deus concede a Jonas uma nova oportunidade para cumprir o seu chamado, a sua vocação. Deus tinha uma mensagem para Nínive e Jonas foi escolhido para ser o portador dessa mensagem. E da primeira vez, o Jonas egoísta, o Jonas covarde, o Jonas que se sente superior aos ninivitas, se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. Desta vez, Jonas levanta-se com coragem, e essa coragem dada pelo próprio Deus para proclamar contra aquela cidade violenta, aquela cidade sanguinária. Essa ainda não seria uma tarefa fácil, porém agora Jonas se dispõe para fazer segundo a palavra do Senhor. Deus havia comissionado a Jonas, e a sua tarefa, meus irmãos, era justamente cumprir com a sua vocação. E Jonas talvez tenha aprendido, a duras penas, que não se colocar disponível para cumprir a vontade de Deus custa muito caro. Ele sofreu, porém ele aprendeu com os seus próprios erros e aprendeu que agradar a Deus seria mais importante, muito mais sublime do que se manter bem com o seu próprio povo, com seus amigos, ou manter a sua dignidade intacta. É como diz o primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 22, quando é dito que obedecer é melhor que sacrificar. Jonas aprende que mesmo diante da contrário à sua vontade,
ele precisa obedecer a Deus acima de todas as coisas e cumprir com a sua vocação, com o seu chamado, né? E isso é importante, né? E é fundamental, porque a Jonas é concedido essa segunda chance, digamos assim, mas essa segunda chance ela não é para que fique tudo certo a partir de agora e ele possa caminhar de acordo com o que ele bem entende. Não, era para cumprir com a vontade de Deus. Você vê que no verso de número 3 e verso de número 4, quando o profeta vai falar aqui sobre a ideia de quem eram os ninivitas, né? A partir do verso de número 3, na parte B do verso: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la, e começa Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, né? Você vê que aquela cidade continua sendo uma grande metrópole, a capital do Império Assírio, uma cidade sanguinária, uma cidade contrária à palavra de Deus e contrária ao povo de Deus, inimiga do povo de Deus, violenta, mas era importante para o Senhor. E por que era importante para o Senhor? Porque naquela cidade havia os eleitos de Deus, povo de Deus, para ser alcançado pela sua palavra. E por isso que aquela cidade era importante. Ela não era importante simplesmente por ser uma grande cidade, ela era importante porque naquela cidade possuía eleitos do Senhor, que precisavam ser chamados mediante a palavra de Deus. Você vê que a extensão dela, né, era de 3 dias para ser percorrida. Pode sim se referir à ideia do tamanho da cidade, e que Jonas faz isso de forma apressada, pregando um dia inteiro, proclamando essa mensagem de juízo a essa nação. E note comigo que a mensagem era claro que aqui é uma síntese da mensagem, mas a síntese dela, ou seja, o âmago dela, o centro dessa mensagem era: ainda 40 dias Nínive será destruída, ou Nínive será subvertida. Embora não seja o todo da mensagem, aqui com certeza tem o centro dela, né? O juízo sobre essa nação violenta e pagã. Você vê que a essência desse anúncio, desse evangelismo, digamos assim, mostrado em Jonas, né, mostra que toda a pregação do evangelho precisa começar e precisa ser apresentada, em primeiro lugar, a lei de Deus, o juízo de Deus diante de um povo pagão, né? Seria quando nós, por exemplo, oferecemos ante a graça de Deus sem mostrar a lei do Senhor, é como se nós oferecêssemos um remédio sem saber qual é a nossa doença, né? O que o Jonas faz é pregar a lei, mostrando que eles são um povo corrupto e que estão prestes a serem destruídos pelo próprio Senhor por causa da sua maldade. Você vê que é por aí que Jonas começa. Eles estão distantes do Senhor por causa do seu pecado. E por isso a condição inicial de todo ser humano, inclusive a nossa, meus irmãos, antes de termos sido alcançados pela graça de Deus, é de inimizade, é de sujeição à ira de Deus. E a partir dessa consciência do nosso estado de pecaminosidade, de consciência de que nós somos inimigos da fé, que nós não somos, sabe, algumas pessoas acham que existem pessoas que, embora não sejam cristãs, sejam como uma espécie de simpatizantes do evangelho. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Não, ela não é cristã, mas ela tem uma boa moral, ela tem uma conduta ilibada, sabe? Só falta reconhecer o Senhor como Salvador e se arrepender dos seus pecados. Falta tudo. Falta tudo. O que é a moral por si mesmo? O que é uma conduta ilibada por si mesmo? Não passa de pecaminosidade revestida ou travestida de boa conduta. Moralidade por si só, ela não quer dizer nada.
Toda boa moral, ela só pode ser válida quando ela é ratificada e reconhecida pela lei do Senhor, mediante a graça do Evangelho que nos alcançou, que nos leva de volta para o cumprimento da lei e da sua palavra, né? E a partir daí, meus irmãos, você vê que não há a proclamação das misericórdias de Deus na mensagem de Jonas. Como é que é? Ainda 40 dias, Nínive será subvertida, ponto. E aí você pode até falar assim, aqui só tem juízo, né? Não há garantia da graça divina em caso de arrependimento. Você vê que até no verso número 9, né, quando o rei ali se arrepende, né, ele fala assim, quem sabe se voltará a Deus. Ou seja, não há uma certeza na própria proclamação de Jonas. Aí você poderia falar assim, mas essa mensagem seria então, presbítero Maico, uma mensagem incompleta do Evangelho, porque nós precisamos apresentar a lei, mas nós precisamos sim apresentar a graça do Senhor juntamente com a lei, né? Você pode falar, será que essa então foi uma mensagem incompleta? Não, essa não era uma mensagem incompleta do Evangelho, porque a graça de Deus estava à mostra deles por meio do profeta. Jonas era a pregação da graça de Deus. Pense comigo, porque se este homem, se Jonas, depois de ter se rebelado contra Deus, foi salvo das profundezas do mar, em meio a uma grande tempestade, sendo seu Deus aquele que o salvou por meio de um grande peixe, que o engoliu de forma miraculosa, então essa mensagem que Jonas está proclamando deve ser realmente uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Como que Jonas não morreu diante daquela grande tempestade, diante de um mar revolto, e ainda assim um grande peixe de forma miraculosa o engoliu, e não somente o engoliu, ele não morreu, ele foi vomitado de volta ao porto de Jope para cumprir a sua missão. A graça de Deus estava diante do profeta. Ele poderia nem falar da graça de Deus, mas ele era o sinal visível dessa graça. O Richard Phillips, um comentarista muito dedicado ao livro de Jonas, vai falar uma questão muito interessante. Ele fala assim, se em Nínive a graça de Deus começou com a lei, onde então estava o Evangelho? A resposta é que o próprio Jonas representava o Evangelho. Ele era um sermão vivo sobre a graça de Deus que traz a vida aos mortos e liberta os pecadores da condenação justa. A grande mensagem viva ali, mostrada pelo próprio Jonas, é que se Deus teve misericórdia daquele homem, daquele profeta que conhecia a lei de Deus e se rebelou contra Deus de forma veemente, fugindo da presença de Deus, quem sabe Deus pode ter misericórdia de nós também. É por isso que o rei fala, quem sabe Deus, né, se arrependerá do seu juízo, da sua ira, e pode então ele se arrepender de ter proclamado esse juízo contra os ninivitas, e nós nos arrependeremos. Quem sabe assim Deus não mais se voltará contra nós. A mensagem está diretamente ligada ao profeta. Você vê que a partir do verso número 5, aí sim um arrependimento real dos ninivitas. Olha comigo no verso número 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, né? E por mais que Jonas não tenha feito uma exposição detalhada da obra de Deus, dos seus propósitos, ou do evangelho de Isaías, como disse o presbítero Fernando, ou da sua revelação, ou da sua criação, ou da própria lei de Deus, o que se vê é que os ninivitas creram no Senhor e se arrependeram dos seus maus caminhos. Palmer Hobbes, comentando esse texto, ele vai falar que não foi o poder do argumento apresentado pelo profeta que tocou as pessoas, mas foi o poder da verdade de Deus que entrou em seus corações
e ele traz uma aplicação interessante. Ele fala assim: nunca dependa dos seus próprios poderes persuasivos como maneira de salvar pecadores. Nunca espere ter confiança em si mesmo para falar em nome de Cristo, porque é Deus e é a sua verdade em que as pessoas creem. Você precisa ser apenas um instrumento. A partir do momento que for a minha eloquência, meu poder persuasivo, ou o poder persuasivo de qualquer pregador, nós estamos perdidos, meus irmãos. Porque o que salva o pecador da ira de Deus é a palavra do Senhor e o poder argumentativo do teu Santo Espírito, por meio da palavra de Deus. Quantos de nós já vimos pessoas se arrependerem diante de pregações tão simples, tão elementares da obra de Cristo e do seu Evangelho? Não é a eloquência do pregador, não é a perspicácia do pregador, não é a nossa mente sábia em compreender as verdades da palavra do Senhor, é o Santo Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ou você acha que você tem capacidade suficiente para entender o que está escrito aqui? E até por isso que nós não tiramos as crianças do culto, porque algumas pessoas falam: não, elas precisam sair para ter uma linguagem adequada, mas como se elas não compreendessem. Eu pergunto a nós compreendemos? Quem somos nós para chegarmos diante da palavra do Senhor e falar assim: eu compreendo? Eu preciso do Santo Espírito de Deus para compreender. E Deus é tão misericordioso que Ele usa pecadores como nós, meus irmãos, para anunciar a sua palavra. Isso é graça de Deus, é misericórdia do Senhor. Como a palavra do Senhor, né, o maior tesouro está em vasos de barro. Nós somos esses vasos, meus irmãos. Não confie em você mesmo, é a palavra do Senhor. E não espere ter confiança em si mesmo para falar em nome de Cristo, porque é Cristo quem convence por meio da sua verdade, e nós somos apenas seus instrumentos. Você vê que eles se arrependeram e creram na palavra pregada, e essa palavra tem um alcance, uma abrangência geral, porque o texto vai falar, no versículo 5, que desde o maior até o menor, todos ali proclamaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, todos foram alcançados por essa mensagem, esse evangelho que atinge ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, adultos, o evangelho para todos, no sentido de que não há maior e menor diante da palavra de Deus, o rico e o pobre necessita desse evangelho, o homem e a mulher, não há alguém que se, como diz, por exemplo, os teólogos da libertação, alguém que chegue ou se achegue diante de Deus com privilégios diante de Deus pelo fato de simplesmente ser pobre ou ser minoria. Não, todos devem ser alcançados por essa mensagem de juízo, e pela graça de Deus que restaura o pecador por meio da sua palavra, o evangelho atingiu a todos. É um arrependimento verdadeiro e não apenas um medo pelo medo, Pense que o próprio Jesus dá testemunho desse arrependimento lá em Mateus capítulo 12, verso 41, quando o Senhor Jesus fala, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior, eis aqui está quem é maior do que Jonas, que era o próprio Cristo. O que Jesus estava falando era que os fariseus não estavam crendo no evangelho, mesmo com toda a certeza do que a lei dizia sobre Cristo, do que os profetas já haviam dito sobre Cristo, diante dos milagres que Cristo fazia. Eles não se arrependeram. Porém os ninivitas, toda essa cidade sanguinária, todos eles se arrependeram apenas com a mensagem de juízo. Em até 40 dias Nínive será subvertida. Jesus é maior que Jonas, e mesmo assim aquela geração não se voltava para o evangelho e não se arrependiam dos seus pecados. Ou seja, os ninivitas seriam testemunhas
e se levantariam condenando aquela geração iníqua, né? Porque não se arrependeram, mesmo estando ali aquele que era maior do que Jonas. Você vê que há aqui sinais de arrependimento verdadeiro dos ninivitas, né? Eles se humilham, né? Fazem jejum, se vestem de pano de saco, uma prática muito comum no Antigo Oriente Próximo, denotava essa pobreza de espírito. O pano de saco era algo duro, era algo desconfortável, normalmente feito de pele de cabra, e eles se sentavam sobre cinzas, né? Inclusive o próprio rei. Há uma confissão nominal do seu pecado, né? Você vê que no verso número 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou o seu trono, tirou de si as vestes reais e também cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre cinza. E o rei proclama aqui, e eles reconhecem lá no verso número 8, né? Cada um, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Há aqui uma confissão nominal do pecado, né? Uma mudança de conduta. Eles reconhecem a sua dureza de coração, mas que o seu pecado era a violência, era as mãos sujas de sangue, né? Não há apenas uma confissão geral, né? Uma confissão generalista, no sentido de: Senhor, perdoe todos os nossos pecados, ou perdoe a multidão dos nossos pecados, mas eles reconhecem os seus pecados naquilo que eles estão errando e clamam misericórdia de Deus, para que eles mudem naquelas atitudes que é contra a palavra de Deus. Havia uma consciência de que o pecado deve gerar certeza daquilo que fazemos e que vai de encontro com a Escritura, né? E contra quais atitudes nós devemos lutar no processo de santidade. Há uma mudança de conduta quando eles se convertem dos seus maus caminhos, né? J. Pack vai falar que o arrependimento é uma mudança nos pensamentos que provoca uma mudança na vida, ou seja, não é apenas uma mudança intelectual, não é só uma mudança sensorial, não é só uma mudança na parte mental, na sua doutrina pura e simples, mas na sua prática, na vida, há uma mudança de postura, né? A ideia de que o arrependimento exige a renúncia ao pecado, porque muitas vezes, né, nós nos arrependemos, oramos ao Senhor, mas esse arrependimento não vem acompanhado de uma mudança de postura, o que não pode ser denominado por um arrependimento verdadeiro. E há um clamor pelas misericórdias de Deus. Você vê que o processo a lei de Deus é apresentada, eles reconhecem o seu estado de pecaminosidade, eles se voltam para Deus, reconhecem naquilo que eles estão pecando, são mudados pelo Espírito Santo de Deus nas suas atitudes e clamam pela misericórdia de Deus, porque quando nós estamos diante de Deus, nós temos a real noção do nosso pecado, e desta forma é impossível nós ficarmos inertes à presença do Senhor. Olha o verso de número 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A única saída para o pecador arrependido é clamar por misericórdia. Talvez assim haja saída, haja solução. Quem se coloca diante de Deus e reconhece o seu estado de pecaminosidade deve sim clamar ao Senhor por misericórdia. E no verso número 10, a gente chega ao final do capítulo, né? E viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez, né? Deus se arrepende do mal que havia prometido fazer e não o faz, né? Deus muda o seu juízo, porque os ninivitas se arrependeram, né? O nosso Deus é rico em misericórdia, e toda vez que Ele anuncia o seu juízo, há oferta de perdão implícita no anúncio de juízo.
a lei ela mata no sentido de que ela torna o homem miserável, mas ao mesmo tempo ela é acompanhada de uma mensagem de misericórdia, porque quem poderá nos salvar diante do próprio Deus? Somente Ele, meus irmãos. E é justamente esse o temor de Jonas, de que ao apresentar o juízo de Deus, aquele povo seja alcançado pela sua graça. Há aqui uma oferta implícita de perdão que mostra que Deus não derramará a sua ira em caso haja arrependimento, né? Você vê que o livro de Reis vai narrar isso lá no capítulo 8, primeiro livro, capítulo 8, versos 46 a 47, versos 49 e 50, quando Salomão ora ao Senhor e fala assim, na consagração do templo, né? Quando pecarem contra ti, ele fala, porque não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, né? E eles caírem em si, se converterem, te suplicarem, e Salomão ora: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. Há uma promessa de perdão mediante arrependimento, meus irmãos. E diante desse texto, muitas pessoas ficam confusas com a passagem que mostra que Deus se arrependeu, né? Como que Deus se arrependeu? Será que Deus teria mudado? Deus é imutável, como é que Ele pode se arrepender? Deus teria perdido a sua soberania e agora Ele perdido a sua imutabilidade, Ele resolveu fazer uma coisa nova que Ele não tinha pensado antes. Não é isso que o texto está falando, né? A palavra aqui, arrepender, ela não é a melhor que poderia ser utilizada, mas talvez seja a única possibilidade de tradução, né? A ideia aqui é transmitir que Deus mudou o curso da sua ação, e ela pode ser entendida como uma linguagem acomodada, ou seja, é Deus falando na linguagem dos homens, né? Deus é todo poderoso mostrando o seu agir na nossa linguagem, e por isso essa linguagem precisa ser acomodada, ou seja, descida até o nosso nível, para que nós possamos compreender melhor o agir de Deus. A palavra aqui em hebraico é shub, que descreve a palavra que vai descrever o arrependimento de Nínive é shub, que vai descrever esse arrependimento, e significa essa conversão, essa mudança do mal para o bem. Mas a palavra utilizada para arrependimentos de Deus, né, ela denota um outro sentido, que é a palavra Nachan, que vai mostrar como uma espécie de sofrimento interior. É como se Deus tivesse se compadecido daquele povo e mudado o seu curso. Pense comigo que Deus promete destruir a Nínive violenta, a Nínive rebelde, Nínive contrária ao agir de Deus, Nínive dona de si, Nínive inescrupulosa, Nínive cuja maldade havia subido até a ele. Ele não havia prometido exterminar a Nínive arrependida, aquela que foi sentada em panos de sacos, a Nínive convertida dos seus maus caminhos. O povo de Deus que ali estava foi alcançado pela mensagem do Evangelho, e eles se arrependeram dos seus maus caminhos, e Deus não consumiu a mensagem de juízo, porque eles se arrependeram, meus irmãos. O que essa mensagem tem para nós hoje, né? Que fica claro que, embora Nínive seja esse povo contrário ao povo de Deus, fosse antes do seu arrependimento, em primeiro lugar nós temos que entender Nínive como nós, meus irmãos. Aquele povo obstinado, com seu coração endurecido, violento, que planeja a maldade. O que Deus quer de nós é que nós nos humilhemos e nos convertamos dos nossos maus caminhos. O que Deus quer de nós, seu povo, é que nós nos voltemos para Ele e o busquemos como a única solução da nossa vida. E diante de um Deus todo-poderoso, diante da santa presença de Deus no dia do Senhor, olhemos para o Senhor e falamos: talvez, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, talvez assim haja solução para a nossa vida.
O que o Senhor quer de nós é que nós o reconheçamos como o único bem precioso das nossas vidas, porque esse é o único modo, meus irmãos, naquele grande dia, dele não despejar a sua santa ira sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que não mudaram de vida de forma prática, evidenciada, de forma clara. O que Deus quer de nós é que nós nos arrependamos. E você pode até falar assim: Maico, mas eu já fui alcançado pela graça do Senhor, eu sou cristão, eu congrego, eu guardo o dia do Senhor. Mas Jonas também era profeta. Jonas conhecia a palavra de Deus. Jonas foi designado pelo próprio Deus, foi vocacionado pelo próprio Deus para anunciar a mensagem contra aquele povo. E Jonas também estava com seu coração endurecido, e Jonas também fugia da presença de Deus, e Jonas se escondia da presença de Deus, e Jonas também preferia a morte ao reconhecer os seus pecados. Se Jonas, meus irmãos, caiu nesse pecado como profeta de Deus, escolhido pelo próprio Senhor, o que será de nós, simples pecadores? Jonas também era cristão, e ele estava endurecido, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque se isso não acontecer conosco, é porque há algum problema na nossa salvação. Precisamos investigar o nosso coração, porque o maior sinal de que um dia nós fomos salvos é que nós continuamos nos arrependendo dos nossos maus caminhos. Se isso para de acontecer nas nossas vidas e nós passamos a dar de ombros para o pecado e viver uma vida dissoluta no pecado, precisamos investigar os nossos corações até que o Senhor nos alcance por meio da sua palavra e nós nos voltemos para Ele e somente para Ele. Arrepender, nós precisamos nos arrepender das nossas fugas, da nossa falta de comunhão, da nossa violência, da nossa frieza espiritual, da nossa maldade, da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança em Deus, dos nossos temores, da nossa ansiedade. Tantos são os nossos pecados que nós precisamos nos arrepender, e se nós não nos arrependermos desses pecados, nós afundaremos neles, meus irmãos. O que Deus quer de nós, assim como requereu dos ninivitas e do profeta, é arrependimento verdadeiro. Em segundo lugar, e não menos importante, para que isso aconteça, nós precisamos nos expor à palavra de Deus, porque somente assim os ninivitas foram salvos por ela. Por outro lado, se um pregador, um profeta escolhido por Deus também caiu nesse pecado da incredulidade, os ninivitas, sanguinários, violentos, povo obstinado contra Deus, se arrependeu, nós também podemos nos arrepender. Nós também podemos ser alcançados pelo Senhor. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela penetra o nosso coração, ela sonda o mais profundo da nossa alma, os nossos maiores anseios, e ela vai até ao nosso encontro e vai de encontro com o nosso pecado, quebrando o coração endurecido e nos voltando e nos moldando de volta para o Senhor, meus amados. Mas isso só é possível se nós formos expostos à palavra de Deus. À medida que nós somos alcançados e os nossos ouvidos estão atentos à palavra, à voz de Deus, a partir do momento que a palavra habita o nosso coração, habita a nossa família, habita a nossa igreja, habita a nossa casa, habita a nossa vida como indivíduos, nós somos alcançados pelo arrependimento, porque quem produz arrependimento em nós é o Espírito Santo mediante a sua palavra. É a
palavra que nos alimenta, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos repreende. A palavra faz tudo. E às vezes nós, se fizermos um questionário, você vai responder certo, mas muitas vezes de forma prática nós não damos atenção a essa mensagem. Nós não confiamos na palavra, nós não nos entregamos à palavra, nós não ouvimos a palavra e nós não praticamos a palavra, mesmo nós crendo que a palavra realmente faz tudo isso que ela diz fazer, crendo de mente. Mas essa palavra precisa descer para o nosso coração. A palavra, se nós queremos o arrependimento dos nossos filhos, muito mais do que acharmos que seguir um plano ou outro, ou pelos nossos próprios méritos nós conseguiríamos fazê-lo, nós precisamos expor os nossos filhos à palavra. Precisamos entender que nós não somos nada, meus irmãos, sem a palavra de Deus. A nossa inteligência, a nossa perspicácia, a nossa sabedoria, sem a palavra não é nada. É a palavra quem faz tudo. Precisamos apenas nos expor a ela. Lembre-se que o maior milagre do livro de Jonas não é o fato de que Jonas foi engolido por esse grande peixe, passou 3 dias e 3 noites naquele grande peixe, no ventre daquele grande peixe, e depois foi vomitado de volta ao porto de Jope para poder continuar a sua vocação, continuar a sua jornada, o seu ministério. Esse não é o maior milagre do livro, de longe não é o maior milagre deste livro. O maior milagre desse livro está no fato de que uma cidade inteira, pagã, cruel, obstinada, contrária à palavra de Deus, foi salva pela sua palavra e se voltou para Deus, do maior até o menor. Esse é o maior milagre do livro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse milagre somente a palavra de Deus pode fazer. Alimentar os famintos, todas as pessoas podem fazer. Resolver os problemas do Rio Grande do Sul nas enchentes, qualquer pessoa pode fazer. Acolher as necessidades, qualquer pessoa pode fazer. Passar por uma situação assim como essa de Jonas no ventre de um peixe, se você pesquisar na internet você vai ver situações parecidas com essa. Agora, uma cidade inteira, do maior ao menor, ser convertida pelo poder da palavra de Deus, e a palavra não é um grande pregador expondo em 40 dias Nínive será subvertida, ponto final. Esse é o maior milagre das nossas vidas. O maior milagre das nossas vidas é que numa manhã de domingo nós estamos diante de Deus, com o coração voltado para o Senhor. E se olharmos o nosso passado, quem nós éramos e muitas coisas que nós fazemos até hoje, nós teremos a real grandeza da obra de Deus. E se nós olharmos para frente, para onde o Senhor está nos conduzindo, e naquele grande dia final, nós teremos ainda mais a noção da grandeza da obra de Cristo em nossas vidas. E o ponto principal desse verso, desse capítulo, é que o nosso Deus, Ele também é o Deus das segundas chances. Ele é o Deus das segundas oportunidades. O fato de nós termos pecado não significa que está tudo acabado, meus irmãos. Há oportunidade de salvação, e de graça e de misericórdia aos pés do Senhor e na cruz de Cristo. Há sempre uma oportunidade de nós nos voltarmos para Deus e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Não importa o tamanho do seu pecado diante do tamanho da graça de Deus, quando há um pecador verdadeiramente arrependido diante do Senhor, né? É o que Paulo fala, que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
nós continuaremos pecando? De maneira alguma. Nós nos voltaremos para Deus, seremos transformados pelo Senhor e nos arrependeremos dos nossos pecados e não mais pecaremos, não mais continuaremos nesses maus caminhos. Mas a grande notícia é que essa segunda chance, ela não foi dada a mim e a você. Porque se tivesse sido dada a você e a mim, nós teríamos novamente caído dos nossos pecados. Se essa segunda chance tivesse sido dada a você acha que agora sim eu vou conseguir, eu vou fazer, agora eu vou ter uma nova postura, agora eu vou, não, assim, agora vai ser, zerou, agora eu vou fazer aquilo que Deus me determinou fazer, agora eu aprendi, fui com os meus erros, eu aprendi com isso. Não caia nessa, meus irmãos. Essa segunda chance foi dada ao segundo Adão. E o segundo Adão não falhou. Ele foi vitorioso naquilo que nós fomos derrotados. Ele foi vencedor naquilo que nós caímos. Ele venceu Satanás e a serpente naquilo que Adão foi derrotado, nos seus próprios pecados, na sua consciência, no seu próprio desejo de querer ser grande. E nós só aproveitaremos essas segundas chances que Deus nos dá à medida que nós estivermos em Cristo, porque é só Ele para aproveitar essas segundas chances e não falhar. Porque se essa segunda chance for entregue a nós, meus irmãos, nós falharemos. Você tem dúvida disso? As segundas chances foi entregue na mão de Cristo, e Ele cumpriu cabalmente o seu ministério até o final, sendo humilhado, a humilhação maior do que Jonas sofreu, porque Cristo é maior que Jonas, não no sentido somente da sua mensagem e da sua pessoa, mas também daquilo que Ele sofreu em nosso lugar, sendo humilhado no madeiro, sendo moído pelo próprio Deus. A sua humilhação é ainda maior do que a humilhação de ser lançado no ventre de um grande peixe, sendo vomitado diante de todos para cumprir a sua vocação. A humilhação de Cristo é uma humilhação que, sendo Ele perfeito, homem perfeito, Deus de Deus, como diz os nossos credos, Ele foi entregue à ira de Deus por causa dos nossos pecados. E a boa notícia é que Ele cumpriu a sua vocação, viveu uma vida perfeita, santa, imaculada, mesmo tendo orado no Getsemane para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, o cálice da ira de Deus. Ele cumpriu a sua vocação e foi até o final, e o Senhor o reconheceu, a sua obra, e o exaltou sobremaneira, colocando à destra de Deus Pai para governar todo este universo, conduzindo com glória e vitória a sua igreja. Toda vez que nós pecarmos, meus irmãos, saiba, se volte para Cristo, olhe para Cristo e lembre-se que essa segunda chance Ele aproveitou para que hoje nós não mais vivêssemos no pecado, mas vivêssemos diante da graça de Deus, para a glória de Deus. Não dependa dos seus méritos, não dependa da sua geniosidade, da sua perspicácia, dependa única e exclusivamente da palavra de Deus, porque ela é capaz de alcançar os nossos corações, os corações das nossas famílias, da nossa igreja, a partir da sua ação eficaz nas nossas vidas e nos conduzir toda vez que nós pecamos. É por isso que o Senhor fala, toda vez que nós pecarmos, saibamos que nós temos um advogado junto a Deus Pai. Esse advogado, ele cumpriu cabalmente aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fizemos. Aproveite essa segunda chance
em Cristo Jesus nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra, ela alcança o nosso coração, Deus. Que nós saiamos daqui arrependidos dos nossos pecados, seguros de que em Ti há misericórdia, de que em Ti há perdão dos pecados, de que em Ti há graça, ó Deus, que nos alcança, nos leva de volta para o Senhor. Todas as vezes, ó Deus, que agimos como o profeta Jonas, obstinados, buscando nos esconder da Sua presença, que a Sua palavra nos alcance, e que nós não sejamos meros ouvintes, como diz o escritor da carta de Tiago, como diz Tiago, mas que nós sejamos praticantes da Sua palavra. Que o arrependimento que nos alcance não seja apenas um arrependimento nominal, mas que seja um arrependimento do fundo das nossas almas, que gere mudança de vida, que gere uma mente nova, transformada pelo poder do Teu Evangelho. Que essa mensagem, ó Deus, transpasse as nossas igrejas e que ela possa alcançar esse mundo pecador. Há muito do Seu povo eleito neste mundo, ó Deus, que nós sejamos instrumentos para alcançar o Seu povo, que nós confiemos no poder da Sua palavra, não no nosso poder, não na nossa perspicácia, não na nossa persuasão, mas somente na Sua palavra. Que apesar dos nossos pecados, o Senhor nos use para a Sua glória. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.